Se eu entendo, por exemplo, que a vacina da hepatite ela tem que ser dada para crianças, né? Começa com 0 mês e vai até o 6º mês. Eu preciso de entender quantas crianças nasceram naquele município. Então, eu comunico o nascimento dessas crianças. Se eu não comunicar, eu não vou ter o número suficiente de doses. Outro exemplo, a campanha de vacinação para idosos. Se eu não tenho uma cobertura vacinal adequada para uma determinada vacina, para a próxima dose, eu não vou receber número adequado. Então, isso é que está dentro do Programa Nacional de Imunização, essa normatização, esse planejamento, como que é feito esse planejamento, como que eu tenho que desenvolver, né, essa manutenção desse controle, é através do sistema, é através de sistematização, é através de informação, de dados e de notificações. Entenderam? Alguma dúvida? E já a cadeia de frios, né, é o processo logístico. Então, assim, enquanto que na rede eu tenho o planejamento, no qual eu programo, inclusive, as campanhas vacinais, eu faço calendário, é na rede de frios que eu elaboro, inclusive, o calendário vacinal, tá? Gente, alguém desliga aí o áudio, por favor? Deixa eu ver quem tá com o áudio ligado. Obrigada. Então, todo esse planejamento de campanhas, né, doses que vão ser compradas para poder efetivar as campanhas, como a influenza agora, por exemplo, que está começando esse mês, né? Então, eu tenho um planejamento, eu tenho um número populacional que eu preciso abranger, e aí eu tenho que comprar, então eu tenho que ter o financiamento adequado para poder eu suprir a minha cadeia de frio. Ou seja, fazer a distribuição para o Brasil das doses em relação à população, né? A dose de ataque, qual a população que eu vou priorizar, né? E aí eu priorizo em relação, inclusive, ao número de casos. Se eu tenho o maior número de casos, por exemplo, de influenza, que é em, digamos, tá? Que é em crianças de entre 10 e 15 anos, eu tenho que priorizar a vacina nessa faixa etária primeiro. Mas, antes dela, é quem? Profissionais de saúde. Então, quantos profissionais de saúde que eu tenho num determinado município, que é para eu solicitar, enquanto Secretaria de Saúde, o número de doses? Isso tudo está dentro da rede de frios, desse planejamento. E já o que é a cadeia? Gente, não sei se vocês estão me vendo. Tá. Já o que é a cadeia de frio? Né? Já é toda essa logística, né? É o passo a passo que vem do que eu faço com esse imunobiológico, desde que ele vem de lá do laboratório de quem está produzindo até a aplicação no usuário. Então, a cadeia de frios é esse processo, é o passo a passo, é o caminhar desse imunobiológico. Entenderam? A diferença entre rede de frio e cadeia de frio. Então, é na cadeia de frio que eu vou
entender sobre as etapas do recebimento e do armazenamento desse imunobiológico. Por exemplo, vamos aí ao Covid, né? Como que ele chegou aqui no Brasil? Ele veio através de avião, lógico, né? Mas como que vieram essas câmaras? Não sei se vocês lembram, quem acompanhou aí na televisão, que existia a condição do transporte. Não sei se vocês lembram que teve uma vacina que ela poderia ser transportada num X de temperatura. Já outra, por exemplo, da Pfizer e da Johnson, né, da Janssen, elas tinham transportes diferenciados. E isso dificultava, porque eu tinha que ter câmaras adequadas para o transporte de cada uma, para que não fosse perdida, né, do exterior para cá. Um veio da Alemanha, outro veio da China, né? Então, como que foi esse transporte? Como que é esse armazenamento? E quando chegou aqui no Brasil, foi distribuído, mas ela foi primeiro para onde? Ela foi para uma central. Então foi lá para Brasília. Então lá em Brasília eu tinha que ter uma câmara, né, digamos frigorífica, né, uma câmara gigantesca para receber todas essas doses, para depois serem distribuídas igualitariamente para todos os estados. E cada estado recebeu a sua vacina, que foi distribuída para os seus municípios, né? Então, é todo esse processo que nós vamos falar aí mais um pouquinho adiante, tá? Alguma dúvida? Podem interromper, porque vocês fizeram a pesquisa que eu pedi para vocês sobre o que era a caderneta de vacina, sobre cada uma, né? Então, qual o mecanismo de transmissão, e aí vocês passaram a entender a importância que tem da vacina, mediante a caderneta que vocês pesquisaram, sobre o trabalho que vocês fizeram. A importância dessas vacinas em cada faixa etária, né? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que é os imunobiológicos e a rede de frio. Então, os imunobiológicos, eles são os produtos farmacológicos produzidos a partir de micro-organismos vivos e subprodutos ou componentes capazes de imunizar de forma ativa ou passiva. Vocês já tiveram essa disciplina, né? Já falaram sobre isso em microbiologia, né? Que vocês viram sobre imunidade ativa e passiva. Então, eu vou pular essa parte. Mas, geralmente, né, esses imunobiológicos, eles são produzidos de micro-organismos vivos e também pode ter uma parte sintética também, um subproduto sintético ou componente desse micro-organismo vivo. Dali eu retiro o vírus vivo atenuado. Ok, vocês vão ter então vocês vão ter o vírus vivo atenuado e daí vão distribuir esse tipo de vacina. Vai ser produzida de forma que vai ter um efeito satisfatório, né, que é o quê? A eficácia e a imunidade. Então, existem vacinas que elas são liofilizadas, que é em forma de pozinho, no qual eu diluo, e quando eu diluo, ela passa a ter uma atividade. Então, existe, por exemplo, a vacina da tuberculose, que é a BCG, ela vem liofilizada, ou seja, ela vem em grão, ela vem num pó. E eu tenho o diluente dessa vacina com já componentes, subprodutos que fazem com que ative o vírus. A partir do momento em que eu diluo essa vacina, ela passa a ter o vírus vivo atenuado. E eu tenho
vacinas que elas já vêm já em forma líquida, direto para a sua aplicação, já com vírus, como por exemplo, o vírus, a vacina da hepatite, tá? Que ela já vem já num frasco. A antitetânica também, por exemplo, que vem já num frasco. A antirrábica, que já vem, inclusive, agora tem laboratórios que já vem com a seringa, já com a dose pronta, já dentro da seringa. E assim vai. O que é importante? Nós não precisa decorar, mas entender que eu preciso ler sobre aquela vacina, ler sobre o que o fabricante encaminha, as formas que ela pode ser diluída, tá? Então, cada vacina, quando vem de um laboratório, cada laboratório, ele tem a sua especificidade de forma de diluição, forma de armazenamento e assim vai. Então, as vacinas, né, esses imunobiológicos, né, esses produtos farmacológicos, eles são termoláveis. O que é termolável? Ele é sensível ao calor, sensível ao frio e sensível à luz. Volto aqui a um exemplo. A vacina da BCG, ela vem em frasco escuro. Significa que ela é fotossensível. Ela não pode ser manipulada nem armazenada direto à luz. Geralmente o frasco ele vem já no frasco escuro. Um exemplo. A maioria das vacinas, elas têm que ser guardadas, né, numa temperatura adequada para que ela não perca a eficácia dela. Então, ela sempre é guardada, quem já viu aí sala de vacina ou nas campanhas, elas são guardadas dentro de caixa de isopor, né? Dentro de caixas térmicas, dentro da geladeira, e elas vão sendo utilizadas. Elas não podem ficar em temperatura ambiente. Então, elas têm que ter condições ideais de conservação, tá? Então, ela tem que estar numa temperatura, né, entre 8 a, no máximo, 15 graus, né, que a gente também vai ver aí mais adiante. Tem que ter um prazo de validade, né? Existe o prazo de validade da vacina no rótulo, mas também existe o prazo de validade após a abertura do frasco. Por exemplo, a antitetânica, o prazo de validade dela é indeterminado. Eu posso usar aquele frasco até acabar as doses, respeitando a validade do rótulo. Já a BCG, após a diluída, ela tem um prazo de 6 horas. Não posso ultrapassar. Assim também como a do Covid. Eu tenho um prazo após a sua abertura, a abertura do frasco ou diluição, de tempo de eficácia daquele vírus vivo ali. Passou desse prazo, eu tenho que jogar fora essa vacina. Entende? E aí eu tenho que manter ao abrigo de luz, não pode ter umidade, tem que estar dentro de uma caixa adequada, tá? E assim vai. Então, assim, de forma a manter sua potência, elas devem ser armazenadas, transportadas, organizadas, monitoradas, distribuídas e administradas adequadamente. Então, a responsabilidade do profissional que manipula, né, que trabalha, né, no setor, né, dos imunobiológicos, vocês podem ver aí que é uma responsabilidade muito grande, muito. Aí na figura, inclusive, tá, são câmeras, tá? Vamos falar mais adiante um pouquinho, mas vocês podem aí observar, né, que o armazenamento, ele é todo separado, tá? São vários, aqui é uma central de armazenamento, onde eu tenho aqui todos os imunobiológicos, inclusive aqui, ó, todos com termômetro.
não dá para ver, mas vocês podem verificar depois nos slides que eu enviei para vocês. Todos têm termômetro para manter a temperatura adequada do interior dessa câmara. E além do interior da câmara, a parte externa também. Então, eu não posso estar com um ambiente onde tenha muito calor, tá? Porque se tiver muito calor externamente, pode interferir na temperatura interna da geladeira. Até aqui alguma dúvida? Bem, então o que é, né, o imunobiológico na rede de frios, tá? Aqui tem alguns tipos de vacina que eu coloquei abaixo, né, uma foto, que são formas como podem ser apresentadas. No caso, essa aqui à direita, né, que vocês estão vendo, é a Sabin, tá? Está terminando o tempo, tá? Já se sair, eu entro novamente. Tá? É só aguardarem. Então, no caso dos imunobiológicos, né, no caso do Programa Nacional de Imunização, ele disponibiliza de salas de vacina, tá? E são 21 imunobiológicos. O que são esses? 21, mas esse aqui não atualizei, mas nós somos agora em torno de 24 imunobiológicos, porque agora tem o Covid, tá? Entre vacinas, soros e imunoglobulinas. E é isso que o nosso Programa Nacional de Imunização, né, aqui no Brasil, dispõe, tá? Então, a gente tem todos esses imunobiológicos dentro de cada sala de vacina no Brasil, de cada município, tá? E dentro de cada município, dentro de cada setor. Por exemplo, eu vou falar de Porto Real, que é lá onde eu trabalho, né? Então, eu tenho, no caso, é um município de Porto Real, mas eu tenho 6 PSFs que dá 100% de cobertura. Então, eu tenho uma geladeira com os imunobiológicos em cada unidade básica. Então, em cada unidade básica, não só de Porto Real, mas de todos os municípios, em cada estratégia de saúde da família, policlínico da família, clínica da família, eu posso ter uma sala de vacina. E todos esses imunológicos que eu acabei de falar para vocês em cada geladeira. Então, eles requerem condições, e para isso, né, para que eles possam existir, requer uma condição de armazenamento bem específica, tá? E aí, volto a falar, é o que cada laboratório solicita, tá? Então, todos os laboratórios, os fornecedores, né, os produtores desses imunobiológicos, eles têm o seu critério de armazenamento, de validade, né, dentro de cada composição e forma de vacina. Então, eu tenho sempre que seguir o que o fabricante, digamos assim, orienta. Armazenamento entre 8 graus, validade 6 horas após a abertura do frasco, né? E assim vai. Então, como eu falei, tenho a forma liofilizada ou a forma líquida, tá? E esses laboratórios, eles padronizam também a apresentação. Então, eu tenho frascos multidoses, por exemplo, a vacina da Sabin, como está aí na foto, é 25 doses. Eu tenho dose única. Eu tenho, por exemplo, eu tenho o Covid, que a dose é única, um frasco, uma dose. E tenho multidoses,
que é no caso da antitetânica e da hepatite e da BCG. A BCG, por exemplo, são 10 doses que eu tenho em cada frasco. Assim como a antitetânica, assim como da hepatite. Tá? Então, eu tenho esses tipos de dose, unidose ou multidoses. Ok? Bem, e como que é, né? Vamos entender um pouquinho como é a questão da troca de calor ao abrir a porta do refrigerador, né? Então, em primeiro lugar, eu tenho que entender, e é muito interessante, tá? Porque depois que eu aprendi sobre a rede de frios, né, isso há muitos anos atrás, eu passei a empregar essa técnica também na minha casa, na minha própria geladeira. E realmente ela dá uma economia e mantém uma temperatura dos alimentos dentro da geladeira. Mas vamos aqui aprender, tá? Primeiro a gente tem que entender o que é o refrigerador, né? O que acontece quando eu abro a porta? Primeiro, né, eu tenho a geladeira, eu tenho aqui, né, a serpentina, o gás, né, e com isso eu começo a gerar o meu fluxo de ar frio, tá? Então, o que eu mando para a geladeira é um fluxo de ar frio. Aí eu tenho as geladeiras frost free, eu tenho a geladeira com gelo normal, né? Não importa o modelo, mas a essência de como funciona é a mesma, tá? Então, a partir do momento em que eu tenho esse gerador externo de produção de ar frio, ele é jogado através de uma serpentina para dentro do refrigerador, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a parte do congelamento, onde eu tenho o evaporador instalado na parte superior do ambiente a ser refrigerado. Então, eu tenho um compartimento, que no caso eu posso chamar de congelador. E dentro da geladeira, eu tenho os compartimentos, tá? Que ele é um compartimento que eu mantenho ele frio. Lógico que quando eu tenho congelador, você vai entender que no congelador eu tenho uma temperatura menor, que pode ser abaixo de 0, ou pode ser a 1 grau, 2 graus, 3 graus, tá? E então esse frio que é armazenado, essa temperatura baixa que é armazenada acima nesse compartimento, ele vai ser distribuído dentro do ambiente da geladeira. E é importante vocês entenderem que, conforme eu vou afastando a minha prateleira de cima para baixo, eu vou aumentando a temperatura. Então, eu tenho acima uma temperatura, vamos botar assim, mais fria, né? Uma temperatura mais baixa, que quanto mais baixo, mais frio fica, não é assim? E quanto mais alto a temperatura, mais calor. Então, hoje, por exemplo, nós estamos aqui pelo meu computador, estou a 24 graus, ambiente dentro da minha casa. Dentro da geladeira, eu não posso ter 24 graus. Se eu tiver, minha comida estraga. Está muito quente. Então, eu tenho que ter uma temperatura padrão dentro da minha geladeira. Assim é o armazenamento dos imunobiológicos, né? Então, eu tenho, tanto é que a gente aprende, né, na culinária, que existem alimentos que eu tenho que colocar próximo ao refrigerador para eu manter mais esses alimentos, mantê-los mais preservados, digamos assim, até os lá embaixo, na gaveta. Geralmente a gente coloca as folhas, legumes, né? A gente coloca na gaveta,
Por isso que existe essa gaveta lá no final da geladeira, para colocar legumes e verduras que elas vão estragar se eu tiver em temperatura muito baixa. Não é diferente nas vacinas. Nas vacinas, eu tenho, por favor, Tayane, pode desligar seu som, por favor? Obrigada. Carol também. E aí existe também, não é diferente, na rede de frios, na rede no caso, na cadeia de frio do imunobiológico. Eu tenho vacinas que elas podem ficar numa temperatura maior e vacinas em que eu tenho que manter uma temperatura menor. Agora, toda vez que eu abro essa geladeira, e vocês sabem disso na casa de vocês, não é? Toda vez, principalmente no calor, quando você abre muito a geladeira para pegar água para beber, por exemplo, então, não é diferente, né? Voltando aqui, não é diferente na rede de frios. Então, toda vez que eu abro a porta, por exemplo, eu estava falando no calor, se você abrir muito a porta da geladeira, o que acontece? Os alimentos não refrigeram. Às vezes a comida até azeda, né? Porque você fica abrindo a porta toda hora. Porque entra a pressão externa, a temperatura que está do lado de fora, ela entra numa pressão maior para dentro da geladeira. Ao mesmo tempo, quando você abre a geladeira, a sensação é a mesma quando você entra num shopping, que abre aquela porta de vidro e você entra. Você não recebe aquela pressão de jato frio. A mesma coisa acontece com a geladeira, não só doméstica, mas na sala de vacinas. Você acaba tendo um choque, né, térmico, onde eu tenho uma entrada de calor, ao mesmo tempo a saída dessa temperatura fria. Então é por isso que temos que ter muito cuidado. E é por isso que toda sala de vacina tem que ter... Deixa eu ver quem está com... Mariângela, por favor, desliga o seu áudio. Obrigada. Então é por isso que eu tenho que ter em toda a sala de vacina ar-condicionado, para que eu mantenha uma temperatura adequada dentro do ambiente, que é para quê? Para quando eu abrir esse refrigerador para pegar a vacina, eu não tenho essa troca, essa perda de refrigeração e ao mesmo tempo esse ganho de calor, movimentando assim a temperatura de dentro da geladeira. E aí eu posso alterar a composição desses imunobiológicos. Entenderam? Então, olha só, ao abrir a porta de um refrigerador vertical, ocorrerá a saída de parte do volume de ar frio contido dentro deste, com consequente substituição por parte do ar quente, situado no ambiente externo ao refrigerador. O ar frio, por ser mais denso, sai por baixo, como está aí na setinha, tá? Permitindo a entrada do ar ambiente com calor e umidade. Os equipamentos utilizados para a conservação de produtos em temperaturas negativas são congeladores horizontais, com várias tampas, visando a maior eficiência na conservação. Então, existem vários modelos aí de refrigeração, tá ok? E vamos falar então um pouquinho do que é um termostato. Todos aí sabem que a geladeira, ela tem um termostato. É um botãozinho no qual eu manipulo a temperatura do meu refrigerador.
em tempo quente, tempo frio. Lógico que quando eu tenho calor, eu abro mais a geladeira. O que a gente costuma fazer no termostato da geladeira? Quem responde para mim? Tem nenhuma dona de casa aí não? No grupo? O que acontece? Geralmente no calor, a gente aumenta o quê? A temperatura para ela ficar mais fria, não é isso? Vai ajustar de acordo com o tempo. Isso. Eu coloco exatamente, eu coloco mais frio. Muito bem, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco mais frio para poder refrigerar mais, produzir mais gelo. Não produzir mais gelo, mas eu manter uma temperatura mais baixa. Ao inverso do frio. Se eu já estou com um ambiente frio, eu tenho aí, por exemplo, quem mora no sul, né? A temperatura chega a 15 graus, 12 graus, né? Então, o que eu faço? Eu coloco numa temperatura mínima de refrigeração, porque senão eu vou congelar a água que está dentro da geladeira. Que eu quero beber uma água gelada, eu acabo congelando. Então, o termostato, ele tem essa função, tá? E essa função eu levo para a minha geladeira, que armazeno também os meus imunobiológicos. Então, vamos lá. O termostato é um dispositivo destinado a manter constante a temperatura de um determinado sistema, através de regulação automática. O sistema de refrigeração por compressão é um mecanismo destinado a abrir ou fechar um circuito elétrico para ligar ou desligar o compressor do refrigerador, controlando seu tempo de funcionamento e mantendo a temperatura interna. Geralmente o termostato ele faz isso também, não é? Por isso que a gente ouve às vezes o barulhinho de acionamento da geladeira. Tá tudo num silêncio, de repente a geladeira arma. Por que ela arma? Justamente porque o termostato ele mantém esta temperatura interna da geladeira. Quando chega naquela temperatura adequada, ele desarma. E aí o ajuste do termostato de refrigeradores, né, tipo doméstico ou comercial. Para estabilizar a temperatura é necessário um intervalo de tempo. E para isso, o ajuste do termostato é feito em várias sessões, de uma hora, por exemplo, cada ajuste. Então, o compressor ele funciona determinando ciclos de refrigeração para a manutenção da temperatura desejada, com o termostato automaticamente controlando esses ciclos por sensibilidade térmica. Márcia, você falou, mas não falou nada de vacina. Não é diferente. Por quê? Por isso que eu tenho que ter um termômetro, né? um dispositivo dentro da geladeira para que eu possa manter esse ajuste interno de temperatura adequada para manter os meus imunobiológicos. É por isso que eu preciso entender o que o fabricante fala para mim. Olha, você tem que manter essa medicação numa temperatura de 8 graus. Então, eu tenho que fazer com que essa geladeira ela mantenha uma temperatura média de 8 graus, para que eu não perca essa vacina. Então, por isso que eu tenho que ter o controle do termostato, juntamente com o que eu vou colocar de gelo dentro da geladeira para manter essa temperatura. Complicou? Bem, aprendemos então um pouquinho, né, o que é a importância de eu ter essa rede de frio, né, esse recipiente que seja necessário, tá? Bom, pessoal, eu tenho aqui, no caso, o fluxograma da rede de frio, né? Esse aí é o próximo slide. O que significa, né, essa rede de frios aí, tá?
ela é recomendada estrutura específica para a central da rede de frio, com uma área física mínima para disposição de equipamentos e preparo de caixas térmicas, climatizada com temperatura entre 18 e 20 graus. Em centrais com câmaras frigoríficas resfriadas, entre 2 e 8 graus. E anticâmara pode ser a própria sala de preparo entre 18 e 20 graus. Nas centrais com câmaras frigoríficas congeladas, 20 graus, é indispensável que a antecâmara mantenha a temperatura entre 2 e 8 graus. Márcio, o que significa isso? Vamos lá, tá? Então, olha só o fluxo da rede de frio. Como acontece, tá? Então, vocês vão ver o quê? Lá na primeira figurinha, que é o quê? A fabricação do meu imunobiológico, tá? Dentro dessa fabricação, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um ambiente adequado para que eu faça a produção dessas vacinas. Então, o ambiente, ele é um ambiente entre 18 a 20 graus, às vezes até mínimo, na sala de preparo dessas vacinas. Dali, a partir do momento em que eu fabrico essa vacina, tá? Eu passo para a segunda etapa, aonde eu vou guardar. Então, eu tenho centrais frigoríficas, né? Vocês podem olhar aí na figura. Essas centrais frigoríficas eu armazeno todas as vacinas. Daí, esse fabricante, ele vai distribuir para os serviços. Por exemplo, a vacina do Covid, digamos, foi fabricada na Alemanha. Então, a fabricação, ele sai dali, da Alemanha, e acabou de fabricar, vai para uma câmara frigorífica, que é nessa central da rede, que é uma área onde fica armazenada as vacinas. Dali, o Brasil comprou vacina. Então, eu tenho que, lá na Alemanha, ter um recipiente adequado, uma câmara adequada, mínima, para que eu possa transportar esse imunobiológico. Então, eu tenho que ter uma câmara climatizada, né? Uma temperatura entre 2 a 8 graus Celsius, né? Então, eu tenho essa câmara aqui, tá? Então, eu transportei daqui, produzi, fabriquei, armazenei, Brasil comprou, então eu vou mandar para o Brasil essas vacinas. Preciso ter um transporte adequado. Assim que ela chega, ela é distribuída numa central. Então, para onde que vai, né? No caso a vacina, ela vai para Brasília, lá para o Ministério da Saúde, por exemplo, que lá eu tenho uma câmara fria, onde eu tenho as minhas câmaras, onde eu vou depositar todas as vacinas para depois ser distribuída em todos os estados. Então, eu tenho essas centrais de vacina. E aí, novamente, eu vou distribuir essas vacinas depois que eu armazeno, eu mantenho elas em equilíbrio, eu tenho planejamento de distribuição, para onde que eu vou distribuir. Então, eu passo novamente para uma câmara, né? E essa câmara vai para o estado, para cada estado. E aqui eu tenho várias formas de armazenamento dentro do estado. Bem, no estado eu tenho a estatística
dos municípios. Então, eu tenho a distribuição para os municípios. Para onde vai? Vem para cá. De novo, uma caixa térmica, uma câmara com temperatura interna adequada, que eu preciso manter entre 2 e 8 graus. Chegou no município, então eu tenho um local dentro do município, uma central, onde eu vou armazenar toda essa minha vacina, que é a central de vacinas. E dali eu distribuo essas vacinas para onde? Para a população. Mas o que eu preciso? Preciso, de novo, transportar essa vacina de maneira adequada para as minhas unidades básicas. Então, é ali na unidade básica que eu tenho o destino final das minhas vacinas, dos meus imunobiológicos. Então, é ali que eu preciso ter uma sala adequada com geladeira, uma sala com ambiente refrigerado entre 18 e 20 graus, que eu tenha uma geladeira vertical ou horizontal, né? Mas que tenha uma média de temperatura de 2 a 8 graus. E quais são mais esses insumos, né? Aí não é só a geladeira na sala de vacinas, mas uma mesa, né, para aplicar vacinas, cadeiras, né? Eu tenho que ter uma recepção, quer dizer, tenho toda uma logística, né, final que chega ao usuário. Entenderam? Bem, e em todos os níveis, então, os imunobiológicos devem ter o quê? Uma conservação sempre entre 2 e 8 graus. E atentem, tá? Porque isso aí é prova de concurso. Sempre cai em provas de concurso. A conservação, a temperatura de conservar os imunobiológicos. E tendo uma temperatura de momento de 5 graus. O que é temperatura de momento? A temperatura de momento é a média que nós temos de dentro da geladeira, entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. A gente tem sempre uma máxima e uma mínima. E o termômetro, ele registra a média de temperatura dentro do refrigerador. Então, por exemplo, o fabricante ele fala para mim, olha, eu tenho que manter a temperatura entre 2 e 8 graus. Então, é entre 2 a 8 graus. E qual é, então, a temperatura do momento? Bom, no momento, dentro do refrigerador, está marcando 5 graus. Então, significa que eu tenho exatamente uma temperatura dentro da normalidade aceitável para manter o meu imunobiológico. Ok? Gente, vocês podem interromper, abrir o áudio e perguntar, ok? Bom, com isso, eu passei para vocês o passo a passo de como é essa rede, como que ela funciona. Então, aí é o fluxo de distribuição, certo? Que vai na minha rede de frios, o que eu tenho que ter? Para ter uma boa qualidade dessa minha vacina, né? Para que ela tenha uma boa eficácia. Primeiro, eu tenho que adquirir essa vacina, então isso aí é um mapa mental. Eu tenho uma aquisição, eu tenho um recebimento, eu tenho um transporte adequado, eu tenho um armazenamento adequado, uma distribuição adequada, o manuseio e a conservação.
Esses são os critérios para que eu tenha uma eficácia, né, desse imunobiológico. Ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o armazenamento e o manuseio dos imunobiológicos. Primeiro, eu tenho que falar sobre modelos de refrigerador. Então, eu tenho vários modelos. Eu tenho a geladeira tipo doméstica, tenho geladeira tipo comercial, também tenho hoje já fabricantes com geladeiras específicas para o armazenamento de imunobiológico. Tenho refrigeradores tipo frost free, né, que não tem congelador. Mas o importante é que eu tenha um modelo adequado e um modelo funcionante, digamos assim, né? Que ele seja eficaz para o armazenamento do meu imunobiológico. Bem, os equipamentos de refrigeração recomendados pelo Programa Nacional de Imunização devem ser específicos para o armazenamento dos imunobiológicos. Ou seja, tem que ser uma geladeira só para a vacina. Eu não posso, de forma alguma, ter uma geladeira no qual eu vou guardar insulina. Não. É somente para imunobiológicos, tá? Então, o mais indicado para armazenamento, eles são e conservação dos imunobiológicos, os refrigeradores de uso doméstico, devendo ser gradativamente trocada por câmara refrigerada, tá? Então, isso aí é uma norma, tá? Então, por que essa troca? Porque eu tenho uma eficácia maior no funcionamento e na distribuição do compressor de ar frio, né? Enquanto que o refrigerador de uso doméstico for utilizado, eu tenho que ter medidas adicionais de segurança, tá? Aqui está dizendo, né, que não deve ser utilizado refrigerador frost free e frigobar para armazenamento de imunobiológicos, tá? Esse frigobar é uma geladeira pequenininha, compactada. Não é o ideal a gente utilizar. Agora, para assegurar a eficácia do imunobiológico, é importante que a gente tenha alguma recomendação, tá? Vamos lá. Primeiro, usar tomada ou conexão com fonte de energia elétrica exclusivos para o refrigerador, instalado a 1,5 m do piso, para cada equipamento, sendo proibida a utilização de extensão ou adaptador. O que é isso? É uma tomada para cada uma geladeira de imunobiológico. Eu não posso colocar, digamos, um Benjamin, colocar numa rede e colocar 2 geladeiras ali funcionando, porque eu vou alterar a minha transmissão de energia, tá? Colocar a câmera sempre, né, a câmera distante da fonte de calor. Eu tenho que ter um refrigerador no local